nome é Dylan Della Páscoa, eu vou conversar hoje com o nosso analista, o Paulo Molinari, sobre o mercado de milho, sobre esse atual momento do mercado do milho. Com isso, a gente dá continuidade às nossas lives semanais. Toda sexta-feira, a partir das 14 horas, a gente conversa com um dos analistas de safras e tenta dissecar uma das commodities agrícolas brasileiras, né? Nessa conversa. A gente conta com a ajuda de todos para mandar suas perguntas e seus comentários. Isso dará agilidade à conversa. Enquanto não começamos a live, eu convido todos a visitar o nosso site, safras.com.br, e lá no site você pode pedir uma demonstração da nossa plataforma Safras, nosso novo produto, onde você tem a compilação das análises, cotações, gráficos, tabelas e notícias da agência Safras, um serviço completo que você pode, acessando lá o site de Safras, garantir uma demonstração e também no nosso site acompanhar ali o cronograma da agenda de cursos realizados online pelos nossos analistas de Safras e Mercado, inclusive o curso ministrado pelo Paulo Molinari sobre comercialização de soja e de milho. Boa tarde, Paulo. Começando a nossa live, eu gostaria de perguntar para ti, o último número de safras indica que a colheita da safrinha teve início, 1% no nosso levantamento divulgado na sexta-feira passada. Na comparação com a média de 5 anos, está um pouco atrasado, o número de 1,7%, e com o mesmo período do ano passado, atraso um pouco maior, de 5,6%. Gostaria que, para iniciar essa nossa conversa, tu explicasse para nós o porquê desse atraso na colheita da safrinha, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de todos em mais uma live do Safras e Mercado. Bem, a colheita ela vai ser um pouco mais tardia mesmo, em função de que o plantio foi mais tardio, né? Nós devemos recordar que o plantio da soja o ano passado atrasou, com isso as colheitas da soja também atrasaram, e consequentemente, o plantio da segunda safra aí de milho, ela também foi um pouco mais atrasada, né? Então, naturalmente, a colheita da safrinha ela vai ser um pouco mais tardia em relação aos últimos 2 anos, porque o produtor não teve a mesma condição de plantio desses últimos 2 anos. Começou o plantio pelo Mato Grosso, a colheita pelo Mato Grosso. Mato Grosso deve entrar um pouco mais forte essa semana, e principalmente semana que vem. Agora à tarde atualizo os dados de colheita, né? Talvez próximo a 5% já colhidos no Mato Grosso, e depois, aí, a partir mais do dia 20, do dia 25, devem começar aí algumas lavouras no Paraná, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraguai, né? Avançando as colheitas de safrinha. Certo, Paulo. O clima esse ano, como é que ele se comportou? Ele ajudou no desenvolvimento das lavouras? A gente teve algum problema? Sim, nós tivemos problemas, né? Esse cinturão que vem desde o norte do Paraguai, pegando o Mato Grosso do Sul, São Paraná e uma parte do oeste de São Paulo, essa foi uma região que realmente teve problemas. Nós teremos perdas nessas lavouras, porque a estiagem, a falta de chuva de quase 60 dias, né, ela atingiu as lavouras na fase aí de polinização e pendoamento, e essa é uma quebra que não aparece você observando na estrada, né? Você vai ver até as lavouras verdes, bonitas, em algumas regiões, mas depois, quando você for abrir a espiga, for investigar esse milho, você vai ver que ela está falhada, a espiga encheu até a metade, os grãos são pequenos, né? Coisas assim, derivados de uma quebra por polinização e pendoamento e falta de umidade aí no ambiente. Tá certo, Paulo. Aproveito agora para quem está nos assistindo e quiser mandar pergunta, o Paulo vai responder a todos os questionamentos. Falando ainda da safrinha, o último levantamento de safras,
ele indica uma estimativa de produção de 69.560.000 toneladas, uma queda de 6,5% sobre o ano anterior. No próximo dia 17 de julho, o Safras vai atualizar os seus dados, as suas estimativas das principais safras. Tu acredita que, então, em função desse problema do clima, que o número vai ficar um pouco abaixo desse que a gente vem trabalhando nesse momento, Paulo? Não, essa revisão, possivelmente, ela deva surpreender um pouco a todos, né? Nós manteremos as perdas de produtividade no Paraná, no Mato Grosso do Sul, porque esse mês de junho tem sido mais favorável em termos de clima, né? Chuvas voltaram e cessaram um pouco a tendência de perdas nesse bolsão da estiagem. Não tivemos geadas, então era um grande risco para o mês de junho, né? Sem geadas, isso também ajuda uma melhor visão para a safrinha, mas principalmente agora os fechamentos de área plantada, as áreas plantadas ficaram bem acima do esperado. Estamos fechando ainda os dados, né? Possivelmente até meados da semana que vem já teremos os dados mais completos, mas até mesmo no Paraná, onde se apontava uma queda de quase 10% da área, possivelmente a área fechará em aumento em relação ao ano passado. Então, basicamente assim, nós temos o Paraná e Goiás, o Mato Grosso e Goiás com ótimas produtividades e potenciais ainda de produtividade. Nós temos o Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo com quebras. Porém, em todos os estados, nós vimos aí um aumento de área plantada. E, possivelmente, o aumento de área plantada e as melhores produtividades do Mato Grosso e Goiás, mais do que compensarão as perdas do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Então, possivelmente, nós viremos aí com uma safrinha maior do que a estimada no mês passado. Bom, então, dessa forma, Paulo, tu já responde aqui o questionamento do Vânio, que perguntava se teríamos uma quebra na safrinha, mas já explicou aí que realmente a maior área plantada e o desempenho em outros estados vai compensar. Realmente nós temos uma perda. O Rossi Cursi pergunta aqui, Paulo, como você vê a exportação de milho para os próximos meses? O milho vai ganhar agora, os embarques de milho no Brasil, eles tendem a ganhar ritmo agora nos próximos meses? Sim. Só complementando a questão do Vânio, as perdas de safrinha não existem, né? No Paraná e no Mato Grosso do Sul. Isso é irreversível, não vai voltar a safra de acordo com a estiagem que nós tivemos. Só que o que está acontecendo em termos de área que foi plantada, com a revisão de área e a revisão das produtividades do Mato Grosso e Goiás para cima, compensarão essa quebra que nós estamos tendo no Paraná e Mato Grosso do Sul. Bem, a respeito das exportações, essa é a chave do segundo semestre, né? Estamos começando já a divulgar os line-ups aí dos embarques de junho e julho. Temos aí um embarque quase 1,5 milhão de toneladas projetados agora para junho e julho já. Os embarques vão começar, as exportações vão começar, é o ritmo normal. Qual o detalhe da exportação? O detalhe da exportação é que nós precisamos fazer 4 milhões de toneladas por mês, de julho a janeiro, para conseguirmos pelo menos 30 milhões de exportação esse ano. Então, as exportações vão ocorrer? É claro, já começaram, os volumes já estão entrando aí nas nomeações dos navios, né? O problema é saber se vai ser uma exportação muito acima das expectativas ou vai ser uma exportação um pouco mais discreta. O nosso número, por enquanto, é 30 milhões de toneladas. É um esforço esse ano nós embarcarmos 4 milhões de toneladas por mês. Tivemos aí o benefício do câmbio, mas nós não podemos nos esconder atrás do câmbio, né? Notem que nós estamos às vésperas aí de colher uma super safra americana de milho. A Argentina está colhendo uma safra recorde de milho. Inclusive, os embarques de milho de abril na Argentina foram embarques recordes, né?
A Ucrânia está vindo aí com uma safra recorde para setembro. Então, assim, os quatro grandes exportadores mundiais estão com boas ofertas esse ano. E os preços na Bolsa de Chicago são miseráveis hoje, vamos dizer assim, né? O único ponto que mais ou menos ajuda o Brasil é o câmbio nesse momento, né? Ainda é, nesse momento, um câmbio próximo a 5, ainda nos colabora para um preço relativamente equilibrado, em torno de R$ 45 nos portos. Agora, uma super safra americana, colhida a partir de setembro, certamente será outro fator de pressão aos preços internacionais e à necessidade do Brasil em continuar vendendo muito milho no mercado internacional daqui até janeiro, né? Então, o desafio de 2020 é nós tentarmos algo próximo à exportação de 2019, que foi de 41 milhões de toneladas, né? É difícil nós chegarmos nesse volume esse ano com todos os exportadores também com safras grandes e disputando o nosso consumidor lá fora, né? Então, assim, as exportações vão ocorrer. O que nós devemos ter atenção? No volume mensal, né? Então, o volume mensal ele precisa estar em pelo menos 4 milhões de toneladas por mês daqui até janeiro de 2021, para nós chegarmos a 30 milhões de toneladas. Se nós quisermos chegar a 35, 36, 38, nós precisamos aumentar esse embarque mensal a cada mês, né? E para isso o Brasil precisa vender, né? Se o Brasil não vender, nós não chegaremos a esses volumes de objetivo. Certo, Paulo. Bom, ainda sobre exportação, o Azevedo ele pergunta quanto efetivamente está comprometido com exportação. Esse número chega a 20 milhões de toneladas. E o Rossi Turci complementa ainda sobre o assunto de exportação, se pode piorar a disponibilidade de milho no estado do Paraná com esse volume de exportações e essa disponibilidade que já está prejudicada pela quebra da safra. Eu não diria assim para dizer para você qual o volume exato que nós temos comprometidos na exportação. Eu diria hoje que, sem dúvida, nós temos 18 a 40 milhões de toneladas comprometidos com embarques ao longo do segundo semestre, né? Só devemos considerar que o Mato Grosso tem mais uma vez uma safra recorde. O Mato Grosso tem embarcado 22, 23, 24 milhões de toneladas por ano. É o nosso grande exportador, né? Então, o Mato Grosso, se nós tivermos 20 milhões de toneladas contratadas no ano, basicamente Mato Grosso e Goiás foram os que venderam até agora na exportação, né? Principalmente o Mato Grosso. Paraná e Mato Grosso do Sul, nós tivemos alguma arrancada de volume de vendas a partir de maio, quando as chuvas retornaram, mas o produtor do Paraná e do Mato Grosso do Sul ele ficou muito reticente em vender, porque ele não tinha certeza do que ia colher, né, devido à seca. Então, não tem muito produto do Paraná e do Mato Grosso do Sul comprometido com exportação, né? Então, possivelmente agora com a colheita, nós teremos pressões de venda. Eu não acredito que nós teremos problemas no segundo semestre com abastecimento interno em qualquer estado, tá? A safrinha é uma safrinha de 70 milhões de toneladas. Nós vamos corrigir esse número, talvez, para 72, 73 ou mais. Vamos ver como é que fecham os dados. Isso nos possibilita um estoque de passagem para o ano que vem de 10 milhões de toneladas. Então, basicamente, a chave é o quanto nós exportarmos de milho no segundo semestre, né? Uma exportação maior vai nos encolher esse estoque de passagem para 2021. Uma exportação menor vai nos alongar esse estoque para o ano que vem. Então, no segundo semestre, regionalmente, nós não teremos problema de abastecimento nenhum em nenhum lugar, né? Mesmo que as exportações sejam boas, acima de 4 milhões.
né? O que nós temos que nos preocupar é com o primeiro semestre de 2021 de novo. Agora, uma safrinha de 70 milhões de toneladas atende a todos. Bom, Paulo, já que o assunto é exportação e para definir essa exportação, pelo menos um dos pontos muito importantes nesse momento é a questão do câmbio. E o câmbio, com toda essa a pandemia do coronavírus, ele se mostrou bastante volátil. Chegou a quase atingir R$ 6 no mês de maio, e agora no mês de junho, na maior parte do mês de junho, ficou abaixo de 5, hoje subindo de novo na casa de R$ 5. A partir de que valor do dólar tu acredita que o Brasil perde competitividade no mercado internacional? Ou se a situação garante essa competitividade mesmo com os nossos concorrentes aí entrando com grandes safras? Bem, a situação cambial é uma situação bem complicada, né? Nós temos aí, hoje mesmo, o dia é um dia de total incerteza global, né? Nós temos as bolsas oscilando muito entre uma forte alta e uma forte baixa, nós temos o câmbio volatilizando bastante no dia, nós temos dúvidas internacionais sobre o ritmo da economia, nós temos dúvidas institucionais aqui no Brasil, com esse atrito executivo, legislativo e judiciário, e isso pega bastante no ambiente cambial, né? O que nós precisamos focar? Nós precisamos focar acreditar em demanda interna. Com esse quadro recessivo, não, por mais que nós sejamos otimistas, né, ele está bem fora da realidade. Nós teremos grandes problemas no Brasil com demanda, os níveis de desemprego aí devem surgir em maio e junho péssimos, né, muito altos, e tudo isso impacta em uma demanda muito mais discreta, ou pelo menos numa queda de renda em que o setor brasileiro não tem espaço para escoamento da sua produção agrícola no mesmo ritmo que nós tínhamos no começo do ano. Então, o agronegócio precisa focar na exportação, né? Independente se o câmbio ele é muito bom ou ele é muito ruim para a exportação, o que importa é que nós retiramos produtos do Brasil no maior volume possível. Isso tem a ver com soja, que nós já estamos aí com um ritmo bem forte, tem a ver com milho, que precisamos fazer um ritmo forte no segundo semestre. O setor carnes, graças a Deus, temos a China, porque se nós não tivéssemos a China, nós estaríamos hoje encalhados com a oferta de carnes no Brasil. Então, o que nós devemos entender? Que independente se o câmbio é 4,80, 5,10 ou 6,50, a exportação deve ser o objetivo, né? E no caso do milho ainda mais, porque a gente vem aí com uma boa safrinha, num quadro internacional de concorrentes fortes na exportação, e o Brasil não é só o câmbio que vai ajudar ele, né? Hoje o preço do milho brasileiro está muito bem alinhado com os concorrentes, ele não é mais barato em dólar, ele é um pouco mais caro, inclusive, que o milho norte-americano. Então, nós precisamos realmente nos preocupar com o resultado. Os prêmios aqui no Brasil, por exemplo, ainda estão altíssimos. Nós temos aí prêmios de 60, 70 pontos, quando nós deveríamos estar hoje com um prêmio de 20, 30, 40 centavos. Então, ainda há fatores que vão colaborando para que o Brasil venda, né? Um preço no porto atrativo, um câmbio saudável, um prêmio nos portos aí num patamar também saudável. Só que me preocupa muito a vinda de uma safra americana cheia, grande, acima de 400 milhões de toneladas. Se for uma safra de 396 também, continuar sendo uma mega safra, uma safra recorde, né? E com impactos no ambiente de comércio global. No mínimo, os prêmios não aguentarão nesses patamares, né? Então, assim, qual o câmbio ideal? Eu diria que nesse nível de volatilidade que nós temos no ambiente global e nacional, não existe hoje um câmbio ideal. Existe o câmbio do momento, né? E importante para o milho, que nós estamos entrando com uma safrinha
superior a 70 milhões de toneladas. Precisamos fazer de 30 a 35 milhões na exportação rapidamente, né? Sem dúvida. Temos concorrentes fortes no mercado internacional que eles balizarão as nossas vendas também lá fora. Os consumidores são os mesmos para todos, né? Irã, Vietnã, toda a Ásia, Europa, etc. Então, assim, o Brasil precisa fazer o seu resultado, né? Se for com câmbio de 4,80 ou com 5 ou 6, é o momento que o produtor terá que tomar as decisões e vender na exportação. Bom, Paulo, a cotação da saca de 60 quilos em Campinas ontem era de 48 a 49. Em Cascavel, preço de 42 a 44. E no Porto de Santos, uma referência entre R$ 43,50 e R$ 46. A Dione pergunta a respeito desses preços, se nas próximas semanas o mercado ele deve continuar nesses níveis, pode perder um pouco de força com o avanço da colheita da safrinha, ou pode até subir? Olha, Dione, agora nós entramos no modo safrinha, né? E o modo safrinha quer dizer que nós temos uma curva de ajuste desses preços, de preços do primeiro semestre para os preços do segundo semestre. E o comandador desse preço são dois, os comandadores, né? São o ritmo de colheita da safrinha e o nosso preço do porto, né? Então, se você tiver uma situação, por exemplo, de impeachment do presidente Bolsonaro, decretado pelo STF, isso pode causar uma bolha especulativa cambial e, naturalmente, isso pode ajudar os preços do porto em plena colheita de safrinha, né? Em todo caso, você tem aí pressões de venda regionais com uma colheita vindo pela frente, né? Olha, vamos levar como exemplo o Mato Grosso. Mato Grosso nós chegamos a ter negócios a R$ 45 em pleno Lucas do Rio Verde. Hoje nós já temos compradores a 27. O que é essa transição? Essa é uma transição de entre safra para safra, né? E a nossa safra agora é a safrinha. E esse preço de R$ 27, ou 28, ou 28,50, ele está se encaixando com o preço de porto menos frete. É isso que nós teremos daqui para frente. Se nós tivermos preços de mercado interno acima desta paridade de exportação, é muito provável que as exportações não andem na velocidade necessária e acabe sobrando mais milho no mercado interno do que o normal, tá? Então, precisamos ter bem cuidado com esse processo. Nós temos agora uma sazonalidade normal de entrada de safrinha, os preços convergem para porto menos frete, e é esse desenvolvimento que nós teremos agora, tá? Os R$ 50 já passaram, eles não voltam mais tão cedo. Nós precisamos ter alguma variável nova pela frente, que ela está muito ligada a câmbio ou a problemas de safra americana. Safra americana ainda tem aí 30 dias de clima, pelo menos, para o milho, 60 para a soja, e nesse intervalo podemos ter ainda algum tipo de surpresa, apesar de ele não estar mostrado nos mapas de projeção do clima por enquanto. Então, basicamente, olhar o preço do porto, né, que é o indicador principal para esse preço de safrinha, mas a entrada da safrinha ela provocará, sim, pressões de mercado interno, e o mercado de São Paulo, aí, que o Dylan citou, ele vai trabalhar a patamares bem mais baixos do que esse que nós estamos vendo nesse momento. Um momento bem importante, então, para a definição das cotações. A gente tem o desenvolvimento da safrinha no Brasil, a definição da safra norte-americana. Então, mais uma vez, eu reforço o convite para todo mundo que está acompanhando essa live entrar no site de Safras e Mercado, pedir uma demonstração da nossa nova plataforma, e lá você vai ter as informações em tempo real para garantir uma melhor negociação. Bom, Paulo, em relação ainda aos Estados Unidos, ontem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ele divulgou seu relatório de junho,
indicou esse quadro de uma maior oferta, uma ampla oferta, estoques foram elevados, a estimativa de safra, mas mesmo assim ontem o mercado ele deu uma reagida, né? Pelo menos uma estruturada técnica, né? E o Clodoaldo pergunta, então, considerando que os Estados Unidos vão colher uma safra muito boa, o Brasil tende a perder esse espaço na exportação? E também eu gostaria de aproveitar a pergunta do Clodoaldo, que tu falasse um pouco mais sobre o relatório de ontem do Departamento de Agricultura norte-americano. Ok, Jean. Bem, Clodoaldo, ainda temos 30 dias de clima para milho, né, no meio oeste americano. Nós temos aí 2 semanas de muito pouca chuva, mas os mapas aí para o final do mês já começaram a aparecer chuvas novamente lá no meio oeste. Então, em princípio, por enquanto, não existe aquele fator climático à frente que traga alguma volatilidade alta para os preços na Bolsa de Chicago. É claro, nós estamos aí em clima neutro ainda, com viés de laninha para o segundo semestre. Essa transição bagunça um pouquinho os mapas de projeção de clima. É importante olhar os mapinhas todos os dias, toda semana, né? Mas, assim, são 400 milhões de toneladas de milho projetadas para o meio oeste americano, para os Estados Unidos esse ano. O mercado vai aceitar essa tensãozinha climática, o famoso weather mark, até 15 de julho, 20 de julho. Se ele vê que não vamos ter nenhum tipo de problema no verão americano, ele vai começar a precificar de forma bem mais agressiva a entrada de uma super safra americana de milho, né? E a colheita americana de milho vai começar em setembro esse ano, um pouquinho mais cedo, porque eles plantaram mais cedo, né? Então, a minha preocupação com o setembro para frente é que, apesar de ser Estados Unidos, o estoque americano hoje já é um estoque alto, um estoque de 53 milhões de toneladas. Ele está subindo na projeção para 84 milhões de toneladas no próximo ano comercial. Mas por que ele está subindo só para 84? Porque o USDA tem sido bem otimista com a recomposição da demanda futura. Ou seja, a indústria de ração, de etanol, de alimentos, ele está recompondo essa demanda quase aos níveis do pré-Covid, né? Então, isso quer dizer o quê? Que com toda a recuperação da demanda, o estoque cresce de 53 para 84. Quais são os riscos? Os riscos são de que essa demanda não cresça nessa velocidade ou não se recupere nessa velocidade. Aí os estoques, em vez de 84 milhões, ficarão ainda mais altos do que 84. E não será surpresa se nós verificarmos o contrato de dezembro da Bolsa de Chicago no milho, trabalhando abaixo de $3 por bushel na colheita americana. Por que isso? Porque são 400 milhões de toneladas. Você vai ver milho depositado fora do armazém, você vai ver lavouras de milho ficando sem colher porque não tem onde pôr, você vai ver problemas de logística na safra americana. Não é porque é Estados Unidos que não tem problema, né? E lembre-se, pode vir aí uma safra de soja, que não é a maior de todas, mas são 112, 114 milhões de toneladas que podem vir à frente, né? E tudo isso chega junto, né? São mais de 500 milhões de toneladas de produto nos Estados Unidos sendo colhidas em 60 dias lá no meio oeste. Então, naturalmente, os preços, principalmente do milho, podem sofrer, sim, uma nova queda no meio da colheita americana para baixo dos $3 por bushel. E, por esse motivo, a minha preocupação maior com as exportações brasileiras aí pela frente, tá? Não é que nós vamos perder mercado, mas é importante entender que o Brasil não está sozinho no mercado internacional. O Brasil compete com os Estados Unidos, que hoje tem o milho mais barato da face da terra, concorre com a Ucrânia, que pega boa parte da Europa e é nossa importadora também,
E a Argentina, que está aí com uma safra recorde, colhendo e vendendo para consumidores, por exemplo, como o Vietnã, que foi o maior comprador de milho argentino no mês de abril, quase 1 milhão de toneladas, e é o segundo maior comprador de milho tradicional do Brasil. Então, nós estamos competindo num mercado sobreofertado e que pode ter essa pressão maior com a entrada da safra americana, né? Então, nós devemos ter a consciência desse processo para o segundo semestre. É claro, ainda temos clima no meio oeste, ainda temos variáveis cambiais que podem nos ajudar, mas, de qualquer forma, o número de exportação brasileira é chave. Bom, Paulo, o Ney Souza, da Pagrisa, ele manda um abraço para o pessoal. Um abraço, Ney, sempre presente aqui na nossa live, sempre ajudando. E o José Renato, ele pergunta, Paulo, qual será a produção das duas safras? Também uma ideia do consumo interno mais exportação. Ele pede mais ou menos uma atualização aí do nosso quadro de oferta e demanda. Bem, nossos quadros de oferta e demanda estão sempre bem atualizados aí no nosso site, né, na parte de estatísticas correntes. A semana que vem nós vamos atualizá-lo pelo novo número de safra. O número de safra atual nosso é 101,5 milhões de toneladas e a nossa projeção de consumo é 73,6. Nós ajustamos já esse nosso consumo interno de quase 76 milhões de toneladas, nós reduzimos para 73,6. Então, tudo que você imaginar com etanol, com avicultura, suinicultura, já está ajustado no quadro de oferta e demanda. Nós estamos recebendo dados agora, por exemplo, que o peso médio do suíno, ao invés de ele ser reduzido, ele está aumentando. Então, possivelmente, nós teremos algum tipo de melhoria no padrão de consumo pelo lado da suinicultura. A indústria de etanol, por enquanto, ela não sentiu nenhum baque mais forte, no caso do etanol de milho, em relação ao que nós já conhecemos, né? Inclusive, a indústria de cana-de-açúcar, ela conseguiu inverter essa produção de etanol para a produção de açúcar, e a exportação de açúcar esvaziou todo o mercado brasileiro, né? Tanto é que, se você olhar o line-up hoje de Santos, acho que tem mais açúcar embarcando do que soja. Então, realmente, o quadro brasileiro é um quadro, por enquanto, de 101,5 milhões de safra, 73,6 de consumo interno, e a nossa projeção de exportação é de 30 milhões de toneladas. Nós vamos passar aí com este quadro com estoque próximo a 9 milhões de toneladas por ano que vem, que é o mesmo estoque de passagem de 2019 para 2020. Como nós vamos corrigir a produção para cima, possivelmente nós vamos aumentar o estoque de passagem para o ano que vem, dependendo só do ritmo de exportações. Paulo, nessa semana também atualizamos o nosso quadro de comercialização e apontando que 40,1% da safrinha já está comprometida. No ano passado, esse número era de 38,2%. O que a gente pode destacar desse quadro aí, esse pequeno aumento aí? O que garantiu essa boa comercialização antecipada? Bom, basicamente, a comercialização, nós temos alguns números no Brasil que confundem todo o mercado. Por exemplo, números que o Mato Grosso já comercializou no 80%, que São Paulo já vendeu 100%, isso não existe, tá? O nosso critério de comercialização é o critério do milho destinado ao consumidor final, exportador ou consumidor final, né? Aquele milho que é feito por barter na revenda, mas a revenda ainda não repassou esse milho para frente, ele não é um milho comercializado, ele está disponível, né? Então isso confunde muita gente no mercado. Então, o número dos safras de mercado se encaixa melhor à realidade dos dados de mercado brasileiro. É um bom número,
mas ele é basicamente alavancado por vendas de Goiás e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, tirando ali a região norte do Mato Grosso do Sul, pega o centro-sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, eles começaram mesmo a vender agora a partir do final de maio, começo de junho, por aquilo que nós já citamos, né? Que tinha uma estiagem, essa estiagem estava quebrando a safrinha e o pessoal simplesmente recuou no interesse de venda porque não tinha certeza do que iria colher, portanto, se não sabe o que vai colher, não vende antecipado, né? Então, a comercialização está bem avançada no Mato Grosso e Goiás, dentro de uma média boa, né, até superior aos normais, porém, Mato Grosso, Paraná e São Paulo ainda estão bem lentos nas vendas de safrinha. Tá? Isso está avançando agora em junho, quando nós não tivemos as geadas e as chuvas voltaram, aí o pessoal começou a tomar decisão um pouco melhor de venda. Mas é um bom ritmo de comercialização, sim. Bom, Paulo, nesse ano, tudo que foi projetado no início do ano tem que ser revisto, revisado em função, claro, do coronavírus. Teve esses problemas, alguns problemas em frigoríficos, com maior facilidade para a propagação da pandemia. Eu gostaria que tu contextualizasse como que o mercado brasileiro do milho passou por esse período, o que aconteceu, se houve alguma mudança nas projeções para o ano em função do Covid-19. Sim, isso é importante que você tenha perguntado, Dylan, porque o mercado brasileiro fez aí até sob efeito de corretoras estrangeiras que operam no Brasil, um erro de interpretação grave, né? Quando a pandemia começou, os preços do petróleo desabaram no mercado internacional, vieram aí abaixo de $10 por barril. Isso afetou toda uma cadeia produtiva de biocombustíveis, em particular o etanol americano, né? Então, as indústrias americanas de etanol chegaram a operar 40% da sua capacidade. Muitas estão fechadas, né? Outras operando com 40% da capacidade, e realmente foi um impacto extremamente forte, ainda está sendo, né? No setor de etanol norte-americano. E trouxeram essa realidade americana para uma realidade brasileira. E a realidade brasileira do etanol, de milho, ela é importante, mas nem passa perto da representatividade que tem o etanol de milho americano. O etanol de milho americano consome hoje 1/3 da produção americana de milho. No Brasil, de um consumo de quase 74 milhões de toneladas, o etanol vai consumir 5,6 milhões de toneladas. Ou seja, ele tem a sua importância, assim, regionalmente, principalmente, como no Mato Grosso, Sorriso, Lucas, Sinop agora, uma região como Chapadão do Céu, em Goiás, Quirinópolis, onde as indústrias estão centradas, para aquele município isso é muito importante. Mas, de forma geral, no Brasil, o que realmente interessa é o desenvolvimento da avicultura, suinicultura e exportações. Tem uma representatividade muito maior do que a indústria de etanol. Se a indústria de etanol deixar de consumir 1 milhão de toneladas, possivelmente a exportação vai absorver, né? Agora, se o setor avícola deixar de consumir 10 milhões de toneladas, não tem outro setor que consiga absorver, talvez nem as exportações. Por isso é importante a situação dos frigoríficos, por isso é importante a situação do setor carnes, né? E aí nós devemos entender que o setor carnes, eles têm vários segmentos dentro de um setor. Então, é carne bovina, é carne suína, é avicultura, mercado de ovos, né? Então, por exemplo, se você pegar o mercado de ovos, nos últimos 90 dias, o preço dos ovos no Brasil dispararam.
estão no maior patamar da história. Acho que o setor de postura no Brasil nunca viu uma rentabilidade tão alta como está vendo nesse ano. Por quê? Porque o perfil da demanda mudou, né? Se nós olharmos aí os cortes de traseiro na carne bovina, foram os que mais caíram. O consumidor saiu de um patamar de consumo e baixou o seu patamar de demanda, né? Então, quando eu chamei a atenção aqui da questão cambial, que nós devemos nos preocupar muito com a exportação, isso tem a ver com nossos frigoríficos, com o nosso setor carnes. Então, aquelas linhas de produção que estão bem atreladas à exportação, essas linhas estão num bom ritmo, continuam operando 100%, sem paralisar a indústria, sem fazer nada. Por quê? Porque nós temos uma China que voltou aí da pandemia com a boca totalmente aberta, absorvendo tudo que nós temos. Hoje o boi acima de R$200 é sustentado apenas por uma demanda chinesa, né? A própria carne suína brasileira, batemos recordes de embarque agora em maio, basicamente para a China. Frango, alguma recuperação também para a China. Então, assim, qual é o grande ponto positivo nesses últimos 90 dias de grande pessimismo? É de que a China está comprando tudo do Brasil. Então, o câmbio mais a China está sustentando o setor. Agora, é claro, a pandemia, da mesma forma que ele chega aos shopping centers e aos estádios de futebol, chega também aos frigoríficos que contratem aí 500, 600 mil funcionários trabalhando. E, naturalmente, nós estamos tendo casos no Brasil de incidência nos frigoríficos. E isso, os frigoríficos estão conseguindo fazer acordo com os ministérios públicos e com o setor sanitário para que sejam feitas as inspeções, as testagens, e se houver uma situação mais crítica, as plantas são fechadas para quarentena, para limpeza e retornam num período após a quarentena, como está sendo Passo Fundo, como está sendo Ipumirim, como está sendo várias plantas que estão tendo problemas no Brasil, né? Então, assim, por enquanto, nós não temos nem uma situação nem próxima da situação dos frigoríficos que nós notamos lá nos Estados Unidos, onde houve paralisações, quebra do fluxo de distribuição, né? Problemas de animais morrendo nas fazendas. Se nós tivermos, foi apenas pontualmente e regionalmente, né? Então, acho que o setor de frigoríficos no Brasil, claro, está tendo problemas com a pandemia, como em todos os setores, né? Eu acho que a situação ela é bem menos grave que em outros setores, porque a China continua sendo o nosso grande comprador e o momento que nós tivemos no câmbio foi muito bom, porque o momento que a demanda interna estava tendo um forte corte, a exportação conseguia absorver grande volume dos excedentes, né? Então, assim, ainda estamos com a pandemia presente aqui no Brasil, no mercado. Agora, hoje, começaram a falar em segunda onda na China e no Irã, né? Que foram os primeiros que liberaram a sua economia. Mas, assim, por enquanto, não vemos no Brasil uma situação grave como a norte-americana, que chegou a paralisar plantas, paralisar a distribuição, faltar produto em varejo. Por enquanto, nós não vimos essa situação ainda. Paulo Cleiton Santos, ele pergunta como fica a conjuntura da produção de proteína no Rio Grande do Sul com a quebra importante do milho no estado. Ele questiona se o excedente brasileiro ele pode minimizar o impacto nos custos aqui no Rio Grande do Sul. Bem, o Rio Grande do Sul já passou pelo pior, né? Qual foi o pior? É mais um primeiro semestre de preços altos, né? Nós tivemos um primeiro semestre com preço de até R$60 no preço do milho. Agora nós vamos entrar com uma safrinha que não tem no Rio Grande do Sul nem em Santa Catarina,
Mas Paraguai, Paraná, Mato Grosso do Sul abastecem o Rio Grande do Sul tranquilamente. É claro que os preços no Rio Grande do Sul não vão ceder igual estão cedendo no Mato Grosso, no Paraná, mas eles vão se ajustar a essa conta de Paraná mais frete. Tá? Essa é a realidade. Então, daqui até a entrada da safra de verão, lá em janeiro, fevereiro, o Rio Grande do Sul tem que fazer o seu trabalho. Né? Qual é o seu trabalho? Captar esse milho dos outros estados e garantir o seu abastecimento até janeiro, para não ter nenhum tipo de problema regional com o abastecimento de milho. A minha preocupação com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não é necessariamente o segundo semestre, mas o primeiro semestre do ano que vem. Né? Por que isso? Com esses preços da soja, tanto do soja disponível quanto do soja 2021, que o produtor vai vendendo com uma rentabilidade garantida, vai ser muito difícil nós vermos um aumento de área de verão no milho. Nós vamos plantar soja até em vaso de flor de novo, né? E, consequentemente, nós perdemos áreas regionais aí para milho de verão. Ora, uma nova safra pequena de verão no primeiro semestre do ano que vem exige que a gente passe com um grande estoque de 2020 para 2021, para compensar essa safra pequena de verão do ano que vem. Né? Então, esse é o primeiro dado que deve se preocupar. Não é com agora. Agora, o abastecimento do Rio Grande do Sul está garantido pela oferta dos demais estados. O que o Rio Grande do Sul precisa ser? O Rio Grande do Sul precisa ser competitivo em relação ao preço de exportação. Né? Então, se Paranaguá está pagando 45, o Rio Grande do Sul tem que pagar um preço proporcional ao milho que vem de outros estados. Tá? A minha preocupação, então, é 2021. Verão sem muita motivação para milho, devido ao preço da soja. E segundo ponto, nós estamos aí com um clima chamado neutro, ainda mantido com viés de laninha pelo NOAA. Então, o NOAA mantém essa previsão de laninha para todo o segundo semestre, inclusive início de 2021. Isso pega o nosso verão em cheio na América do Sul. E a característica do laninha, vocês sabem qual é, né? Um corte de chuvas na primavera-verão da América do Sul, na metade da América do Sul para baixo, mais concentrado no sul do Brasil e Argentina. Pode ser que esse problema não apareça em setembro, mas é muito possível que aconteça lá em dezembro, janeiro e fevereiro. Né? Então, aí fica um alerta, tanto para milho quanto para soja. Poderíamos até ver uma segunda quebra consecutiva no Rio Grande do Sul devido a essa variável de clima. Ô Paulo, já estamos quase chegando ao final da live e com a pergunta do Ney Souza, ele pergunta se, por acaso, tivermos uma segunda onda de Covid na China, como nós podemos proteger do risco aqui no Brasil no mercado de carnes? Te encaminho essa pergunta e também já peço que, para finalizar essa nossa live, tu já encaminhe também quais os pontos que o produtor deve ficar atento nesses próximos meses aí no mercado do milho. Tá bom. Nós temos ainda uns 3 minutos, Paulo. Bom, eu acho assim, a primeira onda foi aquela uma que veio de surpresa. As medidas foram sendo tomadas meio sem muito histórico, sem muita referência, mesmo porque essa geração nunca passou por um problema desse tipo, né? A China fechou agressivamente, abriu agressivamente a sua economia, e se por acaso começarem a surgir surtos, eu acredito que a China vai trabalhar pontualmente e regionalmente aonde surgiu o surto. Por exemplo, se aparecer os surtos novamente numa determinada província, possivelmente ela vai fechar essa província novamente, ninguém entra, ninguém sai, né? E proibindo, tentando dificultar a expansão de novo para o país. Ela conseguiu controlar isso muito bem na primeira onda
E eu acho que ela já criou uma certa experiência para conter na segunda onda, né? Eu acho mais complicado o Brasil do que a China. Que a China determina o que o presidente determina, as províncias obedecem, né? E as coisas funcionam. Aqui no Brasil, o presidente determina, os estados não cumprem e o STF proíbe. Então, fica muito difícil aqui no Brasil nós controlarmos já a primeira onda e vai ser muito difícil controlar a segunda onda. Então, eu diria assim que, tanto na Europa, por exemplo, a própria Itália está abrindo agressivamente a sua economia. A partir de julho, os voos internacionais vão ser reabertos, o turismo será reaberto na Europa. Nós podemos ter uma segunda onda na Itália. Claro que pode. Sai um brasileiro daqui contaminado, vai para a Itália, pronto, nós estamos começando tudo de novo. Mas eu acho que a tomada de ações para conter essa segunda onda, elas vão ser muito mais diretas, específicas e claras para que esse processo não se expanda quando teve a primeira onda. Veja, nós estamos numa economia em pleno acontecimento, né? O mundo girava facilmente. De repente, toda essa estrutura foi cortada. Ela tem que ser retomada, né? Eu não vejo preocupações com a China. Certamente será um problema com o comércio internacional, briga com os Estados Unidos, uma disputa comercial, uma disputa política e agora até talvez jurídica, porque o Ocidente deseja implicar a China, no mínimo, a responsabilidade de negligência sobre a expansão do vírus, né? Então, assim, em princípio, eu não vejo um problema grave em relação a isso. Eu acho que as segundas medidas serão bem mais práticas e mais evidentes do que o início da pandemia, né? E não vejo ainda problema no setor carnes. O grande problema no setor carnes é a China achar que já comprou o suficiente e começar a reduzir as compras, aí nós teremos impactos aqui no Brasil. Tá? Os pontos importantes aí para os produtores são, agora no segundo semestre, principalmente olhar naturalmente o câmbio, o preço do porto e o fluxo de exportações, porque a safrinha está vindo, a colheita americana está vindo a partir de setembro, com uma super safra, e isso impactará nos preços internacionais e também nos preços aqui no Brasil. Ok? Ok, Paulo. Então, em nome do Safras de Mercado, meu nome, do teu, a gente agradece a presença de todos nessa live. Agradece o elogio do Cleiton, que disse que a live foi ótima. O Azevedo também disse que o Paulo dá um show de conhecimento. E então vamos encerrando por hoje a live de milho. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, às 14 horas. O assunto da próxima live será o trigo com o Jonathan Pinheiro. Então, eu agradeço ao Paulo pela presença. Boa tarde, Paulo, e agradeço a presença de todos. Espero vocês no próximo dia 19 para conversar sobre o trigo. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.